Fica em pé e abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 31, meus irmãos. A princípio, nós vamos ler um versículo. Depois, mais versículos aqui, mas esse é o primeiro momento. Jeremias 31, versículo 17. Amém? Diz assim a palavra: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para os seus termos, ou alguma tradução diz cidade. E a mensagem dessa manhã é sobre esse tema, primeira parte. Há esperança para o teu futuro. Amém? Você pode sentar-se. Eu tenho marcado na minha Bíblia datas que Deus falou comigo, especialmente sobre esse versículo. 33 vezes, em momentos cruciais, momentos que antes na juventude, depois no tempo já de casados, cada vez estava em oração, ia para a palavra e Deus falava comigo esse texto: filho, há esperança para o teu futuro. Reanime-se no Senhor. Entre as ocasiões, meus irmãos, entre elas, vou mencionar mais uma vez, quando nós tínhamos a notícia que não poderíamos ter filhos. Mas ela teve um momento com Deus, quando ela estava na presença do médico e disse que ela recebeu a notícia, ela respondeu: a minha fé em Cristo Jesus me permite crer que teremos. E ela chorou, ficou chorando, e nós lutamos durante mais de 3 anos, orando e buscando do Senhor esse milagre. Mas o Espírito Santo de Deus naquele momento, novamente, eu não estava perto, mas ministrou meu coração. Uma delas. Outras vezes foi questões familiares. Outras vezes, uma outra vez foi quando nós, com um carro, numa viagem, caímos numa curva, numa vala de mais de 13 metros de altura. O carro caiu. E ali, quando começamos a cair, ela gritou: Senhor Jesus, segura-nos. E caiu o carro. Incrível que foi numa curva, mas ele não tombou, ele desceu. E eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei para as filhas: vocês estão bem, filhas? Estamos bem, pai. E ali o Senhor nos livrou novamente. E mais uma vez, há esperança para o seu futuro. Eu quero declarar para você nessa manhã, que está aqui nessa casa de oração, e você que está pela internet: a esperança do nosso futuro tem nome, chama Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Ele que eu quero aplaudir, porque Ele é a esperança do passado, do presente e do futuro. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança viva, Ele é a nossa esperança eterna, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o nosso Senhor Jesus, que nos comprou com seu sangue precioso. Louvado seja o Senhor Jesus. A nossa esperança não está em coisas, meus irmãos, não está em sistemas, não está naquilo que nós muitas vezes pensamos. Quem sabe um bom emprego? Por que não? Um bom emprego é uma bênção. Eu mesmo creio, agradeço a Deus cada vez pela bênção que o Senhor me deu, de poder trabalhar tantos anos numa mesma empresa, registrado. Tenho muitos testemunhos para agradecer. Mas eu quero nessa manhã aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Então eu sei que você está se passando, porque toda família tem alguma coisa. Toda família tem situações difíceis. Não existe nenhuma família que diga assim: essa família está bem, essa família não precisa de nada. Toda família precisa, porque estamos nesse mundo, e esse mundo é um mundo difícil, pesado, de doença, de tristeza, de tantas coisas ruins. Quando Jeremias foi chamado, aí jovem, preste atenção, ele era jovem. Ele foi chamado num momento muito complexo, porque a primeira parte de Israel, região norte, já tinha sido dominado pela Síria. Agora, passado anos, então Judá, agora que a outra parte estava sendo invadida, e ali foi invadida por
Mas Jeremias profetizou sem medo para os reis. Foram 4 reis na época. Ele profetizou 40 anos, falando, avisando, porque o povo simplesmente distanciou-se de Deus, o povo rejeitou a palavra, rejeitou aquilo que Deus tinha dado de norte para a vida deles, e o povo foi para a Babilônia, e está lá. E começa então Jeremias escrevendo, e Deus dando para ele a palavra, ele foi profetizando e passando a palavra, mesmo para o povo que estava naquele momento sofrendo. Então isso, meus irmãos, tem datas para isso. 600 séculos, ou 600 anos antes do Senhor Jesus aconteceu tudo isso. Mas o que eu quero destacar, que o capítulo 29 em diante, até o 33 pelo menos, são palavras que vêm para o povo, e que as palavras que veio para aquele povo naqueles dias, vêm para nós hoje. Palavras que nos traz condições de crer que o Senhor Jesus já estava presente, porque Ele já estava desde a criação. O Senhor Jesus é Deus também, ao mesmo tempo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo através do Senhor. E a palavra de Deus vai falar uma passagem que vocês conhecem muito bem, começando com Jeremias 29, por exemplo, quando Deus manda então Jeremias escrever uma carta, dizer para o povo que trabalhasse naquela terra, que eles produzissem naquela terra, e que eles orassem, intercedessem por aquela nação. Mas aí o Senhor dá uma palavra que na minha tradução, a sua pode estar um pouco diferente. Ela diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Esperança e futuro, Deus estava garantindo. Sua tradução talvez esteja: eu sei os pensamentos que tem a vós. O plano é sempre algo já estabelecido. Esse plano, ele é a pessoa do Senhor Jesus na história, em todo o tempo, e esse plano vai se concretizar lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus leva sobre ele os nossos pecados, as nossas mazelas, e nos abre o caminho para o céu, nos abre o caminho para um novo tempo, o caminho para a possibilidade de sermos salvos e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus. E aí começa a restauração, e Deus vai falar assim: vocês vão me invocar, vocês virão, vão orar, e eu ouvirei as vossas orações. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, quero dizer para você, meus irmãos, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida, tem um plano para a sua família, tem um plano para aqueles que estão passando, quem sabe quantas pessoas nesse momento estão passando situações tão complexas, e que de repente já não tem nem sonho, já não tem vontade de mais nada. Mas eu quero dizer, quando Jeremias está profetizando, ele vai profetizar essas palavras e essas mensagens, e isso tudo vai alcançar, vai chegar para o povo. Então do capítulo 29 até o capítulo 33 são palavras, e eu vou mencionar alguns versículos. Por exemplo, 30, versículo 11, primeira parte, diz assim: eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar. Eu sou contigo para salvar. Isso já mostra o seguinte, mostra que o plano de redenção do nosso Deus, através do Senhor Jesus, era de resgatar o povo, resgatar as vidas, como resgatou a minha vida, como resgatou a sua vida. Então, o mesmo plano, ele continua até que a volta do Senhor Jesus se concretize, em nome do Senhor. Então, há uma esperança sim, há um futuro sim, mas esse futuro é a pessoa do Senhor Jesus. Se eu estou com o Senhor Jesus, o meu futuro está garantido. Se a minha fé está no Senhor Jesus, eu sei que a hora que eu fechar os meus olhos, estarei vendo a presença do Senhor, estarei com Ele para sempre. Isso é futuro, isso é o que nós temos de garantia. E Ele vai ministrando, capítulo 30, ainda versículo 22, vai dizer assim, aliás 17, te restaurarei a saúde e te curarei. Se alguém está doente, você sabe que essa palavra é uma palavra profética, e o Senhor Jesus cumpriu isso, curando tantas pessoas, cegos, aleijados, pessoas que não tinham mais esperança, pessoas que já não tinham mais condições nenhuma de serem restaurados. O Senhor Jesus, cada vez que encontrou essas pessoas, foram eles leprosos, seja como for, Ele operou esse milagre. Mas é o mesmo hoje, a palavra de Deus vai falar exatamente isso. O Senhor é o mesmo hoje, ontem, hoje, eternamente. Ou seja, essa palavra é para você também.
Se a sua saúde está como está, o Senhor quer te curar em nome de Jesus. Continuando no capítulo 30, versículo 22, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Se tem segurança na sua alma, na minha alma, no meu coração, nas nossas vidas, nossa segurança de fé, é que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que através do Senhor Jesus nos deu as condições de sermos redimidos pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A pastora falou aqui que foram queimadas aquelas Bíblias, todas aquelas escritas. Pois é, mas Jeremias passou por isso também. E aí, novamente tiveram que reescrever tudo outra vez. Então são palavras. E eu quero deixar esses versículos para você, mencionar esses versículos antes de nós entrarmos nas aplicações. O Senhor vai continuar falando. Há muito tempo, agora capítulo 31, há muito que o Senhor nos apareceu com amor eterno e nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é amado pelo Senhor. Talvez você não consiga dimensionar isso. Mas se tem algo que muda a história, que muda uma situação, é quando você é amado. Se nós nos impressionamos e nós somos abençoados o fato de uma pessoa nos amar. Eu digo assim, são 43 anos de casados. 43 anos que eu tenho prova de amor dessa mulher. 43 anos que ela tem sido instrumento de Deus na minha vida. Que o Senhor seja louvado e glorificado pela tua vida, viu? Louvado seja o Senhor Jesus. E se você também é assim, certamente você sabe disso, quanto que é importante. Então, a gente vê tudo esses versículos mostrando a bondade do Senhor sendo manifestada através do profeta, levando aquele povo uma condição de esperança. Aí quando chega então o capítulo 31 que nós lemos agora, ele vai dizer isso: a esperança para o teu futuro. Quero ouvir um amém. A esperança para o nosso futuro. Porque a esperança não basta, não é uma coisa só. E no capítulo 33, versículo tão conhecido, como é que eu vivo essa questão? Lá o Jeremias vai falar novamente. Deus fala através dele: clama a mim, responder-te coisas grandiosas que não sabes. Então, meus irmãos, que esse ano seja um ano não só da leitura da palavra, mas também um ano de oração, um ano que a igreja do Senhor vai estar clamando por si mesmo e pelas famílias. Nós temos toda essa questão da esperança. As pessoas põem esperança em tantas coisas. 3 contextos que eu quero, assim, rapidamente mostrar. Primeiro é o contexto do ser humano. Sofrimento, meus irmãos. Você sabe lá em João capítulo 5, vai falar aquele homem paralítico, 38 anos, que estava ali, e o Senhor Jesus chega para aquele homem, e ele nem sabe, e o Senhor fala: se você quer ser curado, e eu diria que o Senhor Jesus continua falando até hoje. Quantas pessoas ouvem, ou seja pela igreja, ou seja pelo seu testemunho, ou seja pela palavra, quer ser curado, em outras palavras, quer ser salvo, quer ser liberto, quer ser restaurado, mas aí as pessoas ficam nas impossibilidades, porque tem raízes de uma tradição, ou a raiz de incredulidades, ou raiz de decepções, situações que já aconteceu, mas aquele crente, ou aquela pessoa, e tal, e leva isso consigo. Então tem paradigmas que não se rompem, precisa dar então uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo para quebrantar esse coração e a pessoa reconhecer. E aquele homem, o Senhor pergunta, ele diz assim: olha, não tenho ninguém que me ajude. Quantas vezes a pessoa fala isso também? Não, ninguém me ajuda. Olha, o Senhor Jesus estava tão perto, e está perto hoje, aqui está aqui pelo seu Espírito Santo. O Senhor quer te ajudar. O Senhor quer te ajudar, Ele quer curar a sua alma. Por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos muito bem preparados para algumas situações, achamos que estamos em condições de fazer alguma coisa, mas se a alma não estiver preparada, todo o resto, todas as outras estruturas caem por terra. Então esse contexto do ser humano, há sofrimentos, e muitas pessoas, meus irmãos, se você for o índice de pessoas que tiram a sua vida, por estar num estado de depressão, num estado de desespero, por perda,
por situações financeiras, por tantas situações, pessoas que chegam ao limite de não aguentar mais e tira a sua própria vida, quando que a vida é o bem maior que você e eu temos. Foi pago um alto preço pela sua vida, pela minha vida. Então não tire a sua vida. Lembre-se, há esperança. Essa esperança tem nome, chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. E é nele que nós confiamos. Então esse contexto do sofrimento vai muito longe. E eu quero que você guarde isso. Você e eu, por mais que estejamos passando dores ou sofrimentos, situações, decepções, mas eu posso crer num Deus que opera milagres, maravilhas, Deus restaurador que alcança a sua vida e a minha vida como Ele alcançou lá no passado. Glória a Jesus. E se você está aqui essa manhã, ou você que está pela internet, ainda não tomou uma decisão, faça isso. Esteja você onde estiver, tudo é possível. Aqui o próprio Jeremias, o versículo vai falar, na sequência vai falar, há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível, e nós cremos nesse Deus. Contexto então, nós temos do sofrimento, das oportunidades. Sabe quantas vezes as pessoas dizem assim, amanhã eu faço isso, amanhã eu resolvo essa situação. E vai prorrogando, e o tempo passa. Então eu quero dizer para você nesse ano, em nome do Senhor Jesus, que na sua oração, entre as coisas que você falar com o Senhor, essa madrugada, a madrugada de sexta para sábado, eu tive um encontro com Deus, um encontro na madrugada, quando fazia muitos anos, que realmente o Espírito Santo ministrava meu coração, mas foi muito especial. Deus falou muito forte comigo, e uma das coisas é essa, assim, não perca a oportunidade. Amém, meus irmãos? Não perca a oportunidade. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando para uma vida preciosa, uma vida de santificação, uma vida de oração. Deus está chamando, mas Ele quer te dar a oportunidade também, quem sabe lá no seu trabalho, coisas grandiosas que você nem viu, nem sabe. Eu sou testemunha viva, meus irmãos. Eu fui engraxate de sapato. Engraxava sapato numa barbearia, uma camisinha branca. As pessoas vinham engraxar e diziam, você vai engraxar meu sapato? Você vai engraxar meu sapato? Mas por quê? Porque eu cria que Deus tinha um propósito para a minha vida. Havia esperança. E essa esperança foi acontecendo. Deus foi usando pessoas. Só estou aqui nessa manhã por graça e bondade e misericórdia do Senhor para dizer para você, há esperança para o teu futuro. Essa esperança chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É Ele a nossa rocha eterna, é Ele que nos levanta, é Ele que cura, que restaura, bicandeiras. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui por isso, a oportunidade. Contexto das promessas de Deus, meus irmãos, as promessas de Deus estão aí, estão presentes. Sabe, o Senhor Jesus, eu fico olhando para Ele, imaginando que Ele fala com aquele homem, e aí Ele pega e toca naquele homem é curado, e vai viver a sua vida, vai ter um novo tempo. Nenhum sofrimento está despercebido de Deus. Nenhum sofrimento, nenhuma situação. Por isso, enquanto há tempo, meus irmãos, vamos buscar o Senhor. Vamos aplicar essa palavra. Como viver os dias que virão? Qual a sua motivação para planejar, agir e reagir? Uma coisa é assim, meus irmãos, para ser realistas. O mundo é mau. Então, sendo realista, eu digo para você, jovem, você sabe da minha história, falei aqui algumas vezes, mas repetindo mais uma vez, pode ser que tem alguém que vai ouvir pela primeira vez. Foi aos 15 anos que eu tomei uma atitude, falei, eu vou estudar. E eu estava no 2º ano primário. E devo muito a essa mulher. Sabe por quê? Quando começamos a namorar, ela falou assim para mim, se você não continuar estudando, não casamos. Eu falei, opa, é para já. Nem namoramos. Falei, então, por favor. Então, meninas, já sabem. Mas é claro. Mas aos 15 anos eu já tinha tomado essa decisão. Passei muita vergonha no 2º ano. Porque eu era grandão lá,
perto das criancinhas. Não tinha vaga para estudar à noite, porque à noite tinha pessoas mais idosas, assim, que podia ficar junto ali, tranquilo. Então eu sofri muito, muitas vexames, mas eu tinha um propósito. Eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou. Você está lutando pela sua vida, pela sua família, não desista. Há esperança para o seu futuro que chama o Senhor Jesus Cristo. Continua em nome do Senhor Jesus, viu? A palavra de Deus vai falar assim, que lá em Lamentações, que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga a memória, traga a sua palavra. Então, como viver os dias que virão? Pela palavra de Deus, trazendo a memória. Então, se você toma alguma decisão, esse ano já tomou, pensa bem. Então não é o autoaperfeiçoamento que vai fazer você ter vitória, mas é o aperfeiçoamento da alma. Muitos pensam assim, não, meu aperfeiçoamento, vou continuar. Não, a gente só consegue alguma coisa pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o poder de nos ajudar, de nos dar crescimento como cristão. A palavra de Deus vai falar sobre isso. Mas temos as batalhas. Ninguém pode se iludir. Tem batalhas espirituais. Meus irmãos, como pastor, eu sou humano tanto quanto você. Eu sinto dor também. Eu também choro. Sabe? Mas eu digo para você, dessas 33 vezes, agora 34, que Deus me trouxe à memória 2 semanas atrás, esse versículo, eu quero dizer para você que ela é testemunha, sabe? O quanto nós temos enfrentado situações, e o Senhor tem nos dado a condição de dizer, não desista, porque eu tenho um propósito. Eu digo para você, eu tenho 70 anos, e me sinto abençoado, por graça de Deus, me sinto fortalecido, me sinto disposto a se continuar fazendo e proclamando essa salvação em Cristo Jesus. Então, não desista, vale a pena. E o Senhor quer fazer algo novo para você nessa manhã, em nome de Jesus, viu? Digo isso para mim. Então, as batalhas, podemos sentir muitas vezes que nós perdendo alguma coisa, perdendo algumas situações, mas eu quero dizer para você que Deus nunca nos deixa. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos vai falar sobre isso, capítulo 5. Vou lá, abrir a Bíblia, Romanos capítulo 5, justificados somos pela fé, nós não somos justificados em nós mesmos, nós somos justificados pela fé, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, porque nenhum passo, e eu falei para o Senhor sobre isso, eu quero estar no centro da tua vontade, nenhum passo você consegue dar, se não sentir paz no seu coração. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, mediante qual obtivemos a entrada pela fé, a essa graça, a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você já viu o apóstolo Paulo, Pedro e Tiago? Meus irmãos, eles estão ali num momento tão crucial, tão difícil, e eles falam assim, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Quando você se alegra no Senhor, mesmo em dor, você tem uma vitória tremenda. Você está vencendo o inimigo. Por muitos anos, alguns anos, não sei dizer quanto tempo, nós ministramos louvores em colégios, igrejas, e muitas vezes a pastora estava com enxaqueca. Muitas vezes. Até o dia que Deus a curou. Para a glória do Senhor Jesus. Então eu digo assim, meus irmãos, alegrai-vos quando você não está sentindo dor, alegrar quando as coisas estão tudo bem, isso é fácil. Agora alegrar-se nas horas difíceis, mas veja o que ele vai dizer, a palavra. Olha, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, essa é graça, essa é bondade, é a ação do Espírito de Deus, louvado seja o Senhor Jesus, e glória a Deus por isso. Então, primeira coisa, como você vai viver os dias para frente? Viva com essa questão, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá norte para todas as situações. É a palavra de Deus que nos dá paz para continuar através do Senhor Jesus. Isso tudo, meus irmãos, é possível e eu quero declarar isso nessa manhã. Há essas condições, há esperança para o teu futuro e há esperança para novos começos.
Posso ouvir um amém? Hoje pode ser um novo começo para você. Um começo, quem sabe você vai tomar algumas decisões. Dizer, Senhor, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa que o Senhor pode olhar para a minha vida e o Senhor ser glorificado. Senhor, eu quero ser uma pessoa que vai ter uma influência na cidade, uma influência em várias áreas. Aqui dentro nós temos pessoas preciosas, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão estudando, que certamente farão diferenças em nome do Senhor Jesus lá na frente. Louvado seja o Senhor Jesus. É possível um novo começo, mas isso tudo começa com o relacionamento na pessoa do Senhor Jesus. Mais um nome, vou mencionar rapidamente aqui. Alguns, mas entre eles, Abraão, meus irmãos. Eu mandei um versículo essa semana, não sei se alguém leu, percebeu. Aquele momento que é falado lá em Romanos capítulo 4, quando a fé, ele mostra assim que Deus chama as coisas que ainda não existem. Talvez você poderia fazer essa oração, podemos orar sobre isso nessa manhã. Senhor, aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não estou vendo, eu creio pela fé que o Senhor há de fazer ser real, ser algo extraordinário na minha vida, na minha família, em nome do Senhor Jesus. O Senhor chama a existência daquilo que não existe. Glória a Deus, esse é o nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. A história de Agar, você conhece a história de Agar? Ela tinha sido mandada embora, foi embora pelo deserto, acabou os mantimentos, pôs o filho dela lá numa distância longe, que ela não pudesse ouvir, e o menino está chorando, e Deus, através da sua bondade, através do Senhor, ouve o choro da criança, e chega para Agar, ouvi o choro do menino, interessante, e ali Deus opera, ela abre os olhos, ela vê um poço de água, e dê água para esse menino, e levanta esse menino, que são os árabes hoje. Então, pode ser que está sofrendo e você não está vendo resultado. Ah, pastor, você não sabe da minha história. Eu não sei mesmo. Pode ser que você está dizendo assim, Senhor, eu estou orando faz anos. Uma coisa que nós precisamos aprender, e eu vou falar um pouquinho já para concluir a mensagem. Essa questão da espera, Deus está trabalhando. Deus trabalha quando você está esperando. Então, não desanime, não perca a esperança, continue crendo. A esperança para o teu futuro, a tua família. Vou pular um pouquinho a mensagem, quero encerrar com as aplicações que está agora. Você pode ficar em pé novamente, para você ler a Bíblia comigo. João capítulo 14. Falei que Deus lá, Jeremias 29:11, falando assim, eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz, não de mal, planos para dar esperança e futuro. E esse plano vem na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está num momento agora com os discípulos. Eu vou citar algumas passagens, alguns versículos aqui apenas, para nós concluirmos. Você pode depois reler esse texto. Aliás, nós já estamos no capítulo 15 lá de Gênesis. Não sei, alguém está lendo aqui, só para eu me perceber quem está lendo a palavra. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Então, os discípulos estão agora num momento complicado. Eles não estão vendo esperança, meus irmãos, porque o Senhor Jesus tinha avisado a eles, eu vou morrer. E para os discípulos, eles só ficaram com essa palavra assim, o Senhor falando assim, o Senhor vai morrer. Eles ficaram na primeira parte. Muitas vezes as pessoas ficam só na primeira parte de uma situação, não esperam a conclusão, mas assim, mas eu vou, ao terceiro dia, vou ressuscitar, vou estar vivo. Que nessa manhã, você fique na terceira parte, amém? O Senhor está vivo. Ó, o Senhor Jesus trazendo um consolo para os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Turbar é aquela situação assim, incômoda, uma situação de insegurança, desespero. Ele fala, credes em Deus e crede também em mim. E aí ele vai aplicar essa palavra, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar, virei outra vez, levarei vocês para mim, para que estejam aonde eu estiver, estejam também. Lembre-se, aqui é uma promessa, o Senhor Jesus vai voltar. Então não perca a oportunidade. Você que está pela internet, receba a salvação em Cristo Jesus.
receba a palavra do Senhor Jesus. E é claro que Tomé ia perguntar, mas Senhor, como você vê o caminho? E o Senhor vai dizer assim, eu sou o caminho. Esse caminho é estreito, meus irmãos. Caminho estreito quer dizer o seguinte, é santificação, é renúncia, é confissão de pecados, é um caminho que é por Ele, mas só que nesse caminho é duas pessoas, é você e o Senhor Jesus. Ele não te larga, por isso não abandone o Senhor. E eu quero concluir então, essa passagem, esse versículo, mais aqui para nós aplicarmos. Eu vou aplicar uma palavra aqui, chama-se assim. Para tudo isso, meus irmãos, para que a minha vida, a minha fé, a minha esperança, seja algo real na minha vida, uma experiência pessoal, eu escrevi a palavra aqui, ore. Da palavra ore, eu tirei 3 assuntos. Primeiro, a palavra ore. Ouça a voz de Deus, antes de tomar qualquer decisão. Posso ouvir um amém? Amém? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Reaja com fé. Não é possível uma pessoa ouve alguma coisa e não tem uma reação. Quando você ouve a voz de Deus, você tem a tua atitude agora de reagir. Se for de confessar, confessar. Se for de pedir perdão, perdão, de entregar. Seja ela que for, mas precisamos reagir. Reaja pela fé. Espere com perseverança. Porque sem perseverança você não vai ver o resultado final. Precisamos de perseverança. Amém? Que o Senhor abençoe a palavra do seu coração nessa manhã. Senhor, eu quero viver essa esperança que tem futuro. Então, a minha oração é, oro a Deus, peço ao Senhor, ajuda-me, em nome de Jesus. Quero orar pelas pessoas que estão aí pela internet. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E você, quem sabe, está num momento que já não sabe mais o que fazer. Dobre seus joelhos e ore. Orar é falar com Deus. Diga a Ele, Senhor, entra na minha vida, na minha casa, entra no meu coração, transforma a minha vida. E o Senhor vai te levantar, você esteja nessa situação que estiver, e eu declaro pela fé, você pode estar num hospital, você pode estar num carro, você pode estar na casa, onde você estiver, declaro pela